Abra sua Bíblia, onde o pastor Soares leu. Nós tivemos esse fim de semana muitas atividades nessa igreja. E os irmãos estão vendo que está tudo aí interditado, né? Glória a Deus. Aqui, irmãos, aqui agora os irmãos param assim, ó, para a gente ficar bem, tá bom? Eu peço que os irmãos não saiam, se for possível mesmo, certo? Só se não tiver mesmo como você, mas se não, fica na igreja, desliga esse celular, tá bom? Capítulo 1 de Colossenses, versículo 13. Vamos até o 22, mas nós vamos versículo por versículo. O versículo 13 diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Quem é Ele? Quem é Ele? Ele nos libertou, Jesus. Ele nos libertou do império das trevas. Quem estava nas trevas aqui? Quem era? Quem era que estava nas trevas? Levanta a mão e diz assim: era eu. Porque o verbo está no passado. Nos libertou do império das trevas. Nos libertou. Não vai libertar, nos libertou. Ele, Jesus, nos libertou. Você está liberto? Então dá um glória a Deus aí, irmão. Manifesta e diz assim: eu estava no reino das trevas, mas Ele nos libertou. E só quem pode fazer isso aqui, só Jesus, e mais ninguém. Isso aqui só pode fazer aquele que venceu a morte. Ele só pode, Jesus, libertar do império das trevas, porque Ele venceu o império das trevas. Ele tem autoridade porque Ele venceu esse império. Só Ele tem esse poder, porque Ele foi levado ao matadouro e morreu, e ao terceiro dia Ele ressuscitou, e Ele disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Todo o poder no céu e na terra. Então só Ele tem o poder de libertar do império das trevas. Ele liberta do império das trevas, e Ele tem um lugar especial para colocar cada um de nós. Você pode dizer para o irmão, diga assim para o irmão: você é muito especial. João Batista, você é especial. Irmão, eu quero que vocês sintam o sabor do Evangelho. Eu saí daquilo que eu estava falando, agora eu estou em outro aqui. É muita felicidade servir a Deus, Josilberto. A gente tem que entender isso. Olha o que é que aconteceu com você e comigo, que não tem esse negócio de não, pastor. Sim, pastor. Você estava nas trevas. Eu e você, é por isso que todo dia, irmãos, todo dia, toda hora, nós temos que se levantar, sabe, e glorificar ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Todo dia nós temos que agradecer, sermos gratos a Deus, independente se está empregado ou não está empregado, independente se tem uma conta no Banco do Brasil, ou sei lá onde, independente disso, você tem que se levantar, respirar e dizer: eu não estou no império das trevas. Olha o que é que Paulo diz em Efésios 2. Se alegre, meu irmão. Sabe por quê? Porque você estava preso. Você era escravo. Nós éramos miseráveis. E você não encontrou, Ele te encontrou. E Ele fez essa obra aqui. Somente Jesus, grave isso. Só Jesus, do império das trevas, transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele não colocou você, deixa aí, tá bom? Põe no capítulo 2 de Efésios. Ele não, olha aqui para mim, Ele não te colocou, talvez você não desfruta disso. Porque tem crente amargurado, irmão. Tem crente que é ruim até de conversar com ele. Ó vida, ó Deus, ó vida, sabe? Não se alegra. Porque esse lugar em Cristo, o Filho do seu amor, é um lugar
que está reservado para nós viver uma vida sem depender desta vida, para viver no Filho do seu amor. Ou seja, não constitui naquilo que eu tenho, mas naquilo que eu sou. Olhe para o irmão e diga: você sabe quem eu sou? Ah, os irmãos, pergunta ele: você sabe quem eu sou? Pergunta ele: você sabe quem eu sou? Você não sabe. Eu estou num canto muito excelente, porque Ele me transportou, Ele me tirou de um canto de derrota, Ele me tirou de um canto de escravidão, Ele me tirou de um canto de pecado, de prostituição, Ele me tirou de um canto aonde eu não tinha alegria e me colocou num canto de gozo, do Filho do seu amor. Eu desfruto desse Filho. Todos nós, ainda mortos em nossas ofensas. Eu gosto de uma versão que diz: nos pecados. E ele vai dizer: nos vivificou juntamente com quem? Com Cristo. Então, primeiro passo aqui: houve uma obra poderosa nas nossas vidas, uma obra que homem nenhum poderia fazer. E a gente parece que não gosta muito de ouvir essas maravilhas, irmãos. A alma está nos sufocando, porque a alma não deixa a gente desfrutar disso. Pastor, a alma não é o espírito, é não. Para a gente entender aqui, numa visão espiritual, existe uma alma e existe um espírito. Para a gente aqui ter um entendimento. A alma gosta daquelas pregações assim, ó: Deus está abrindo uma porta hoje, Deus está enviando um anjo hoje, e esse anjo vai com a espada desembainhada, quebrando tudo, quebrando muralha. Eita, a alma gosta disso. O Espírito está dizendo: ei, Deus te tirou da terra, Deus colocou você no lugar de adoração. O Espírito foi transportado, porque é o Espírito, Ele nos vivificou. O nosso espírito estava morto, o nosso espírito não adorava a Deus, o nosso espírito não tinha desejo de adorar a Deus, o nosso espírito tinha prazer de vir à igreja, o nosso espírito estava morto. Mas ele ouviu a voz de Jesus, ele nos vivificou, estando nós mortos, ele agora gera vida no espírito. Aí você dá meio dia, dá 1 hora, 2 horas, você fica louquinho para estar na igreja, você amanhece o dia querendo vir à oração, você amanhece o dia querendo vir à escola dominical, porque o teu espírito está vivo, dizendo: eu quero Deus. Pastor, não acontece comigo não. Então você corre um risco. Você corre um risco de não ter acontecido isso. Ele nos transportou. Só Cristo faz isso. Diga comigo: só Cristo faz isso. Este é a imagem do Deus invisível, Jesus, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, as que estão no céu e sobre a terra, visíveis e invisíveis, seja trono, seja soberania, quer principado, quer potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Diz para o irmão: você foi feito para ele. Não viva para você. Você não tem mais autoridade de viver para outras coisas. Você foi feito para ele. Ele fez você num propósito. O propósito de Deus formar o homem foi com um propósito. Um dos propósitos é justamente isso: adorá-lo, render-se culto a Deus. E ele fez isso com esse propósito, criado por ele, para ele. Você foi feito para ele. Ele criou tudo. Você pode olhar para o irmão e dizer assim: você sabe o Deus que você serve? Será que vocês sabem? Será que eu sei? Porque às vezes, irmãos, a gente pensa que não entende. Esse Deus que você serve, não é esse Deus que fica churumingando às vezes, sabe? A gente já não tem entendimento até de orar, porque a gente fica, às vezes a gente nem ora, a gente faz uma carinha feia para ele, né? E ele sabe, aí ele diz assim, ele bate nas nossas costas e assim: se levanta, você não está chorando não.
Porque quando é o choro mesmo, o Espírito nos consola. Mas a gente faz aquela carinha achando que Deus, porque a gente não entende. Ele criou todas as coisas com o seu propósito. E criou você, porque você faz parte disso aqui. Todas as coisas você está incluído. Então Ele é o dono do céu e da terra. Ele criou tudo com propósito. E você é servo dele. E você participa dele. Você participa disso. Por quê? Porque você está dentro do plano. Por quê? Porque você está dentro do plano do Filho do amor, que é o Cristo, que é Cristo. Então vamos lá. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para que todas as coisas tenham a primazia, porque aprove a Deus que nele resida toda a plenitude. Toda a plenitude. Então vamos lá. Olha o que é que está escrito aqui, pastor. Quando o senhor lê esse texto, o senhor deixa a entender que Jesus, ele foi criado. Jesus não foi criado. Quando vai falar sobre o versículo de número 15, sobre o Deus invisível, o primogênito de toda a criação, está falando da questão da sua morte, porque o texto vai falar isso. Jesus, ele já era antes das coisas acontecerem. A Bíblia diz que no princípio ele estava com Deus, e ele era o próprio Deus. Ele se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória. E ele está hoje aqui no nosso meio, em espírito. O Espírito de Deus está aqui no nosso meio hoje. Isso é muito poderoso, e a gente tem que entender isso aqui. E todas as coisas têm a primazia, porque aprove a Deus que ele levasse sobre si. O versículo, aonde eu quero chegar, o versículo de número 20, vai dizer que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre o céu. Queridos, escuta aqui uma coisa. Você está entendendo o que é que o versículo está dizendo? O versículo 20 está dizendo que não tinha paz, que agora Cristo traz essa paz aqui, ó, porque por meio dele fez a paz pelo sangue da cruz e reconciliasse todas essas coisas. Por quê? Porque tudo ficou defeituoso. Na queda do homem, o homem perdeu isso, e toda a criação sofreu. Todas as coisas foram deformadas com a queda do homem. E agora Jesus vem trazendo isso. Jesus vem reconciliando. A Bíblia vai dizer, começando pelo homem, a Bíblia vai dizer que nós, escuta isso aqui, está escrito isso aqui, está escrito em Romanos. A Bíblia diz que nós éramos, olha aqui para mim, éramos inimigos de Deus. Nós éramos inimigos. Como, pastor? Homem nenhum quer ser inimigo de Deus. Pois é, mas nós éramos inimigos de Deus. Por quê? Porque nós estávamos fora da sua vontade. Nós estávamos fora dos seus propósitos. E o homem não buscava Deus. E agora Jesus vem fazendo essa reconciliação. Por quê? Porque nós tínhamos caídos. A Bíblia vai falar um texto bem conhecido, Romanos 3:23, diz que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Todos. O homem agora, ele está fora do plano, do projeto. Ele pecou, ele está destituído, ele agora está afastado. Mas a Bíblia Sagrada diz, irmãos, está escrito, Efésios 2:18, olha o que é que diz aí. Efésios 2:18 vai dizer: porque todos pecaram, porque por meio dele,
por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Vamos ler todos? 1, 2, 3. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em o mesmo Espírito. Nós não tínhamos acesso ao Pai. Você não tinha legalidade de orar, de dizer assim: eu sem Cristo eu vou orar e Deus vai me atender. Não, foi por meio dele que ambos temos acesso ao Pai. Agora Jesus está fazendo essa ponte. Bota o 13 aí, o versículo 13 do 2, 13. Mas agora em Cristo Jesus, vós antes estava longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Dá uma olhadinha para o irmão e diz assim: você está bem pertinho de Jesus. Não, mas fale isso com alegria. Diz assim: você está bem pertinho de Jesus. Você pode dar um abraço em Jesus aí. Você está bem pertinho dele. Por meio de Cristo Jesus, nós que estávamos longe, agora estamos bem pertinho dele, falando pertinho dele, vivendo com ele. É pela fé isso. Porque a Bíblia diz, irmãos, texto desconhecido, Romanos 6:23. Se Jesus, escute isso aqui, se Jesus não age dessa forma, estava destinado a isso aqui, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom comprado com dinheiro de Deus é a vida. É gratuito. Ninguém paga não. Não precisa dar dízimo não. Não precisa trazer uma oferta alçada. Não precisa tirar carteira para pagar. Não precisa você comprar, como diz o irmão, um lençol, um sal, uma vassoura ungida para você ter direito à salvação. Não. Então estou lendo errado. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Maomé, Allan Kardec. Não é não? Mas por Cristo Jesus nosso Senhor. Vamos aplaudir a Jesus nessa noite. Cristo Jesus nosso Senhor. É através dele e é gratuito. Ninguém paga nada. É isso que eu me alegro, irmãos. É isso que eu me alegro, e o Espírito Santo fala comigo. Porque a salvação não é mérito meu, então eu não tenho direito de me ensoberbecer. Eu não tenho direito de dizer que ninguém vai ser salvo, ou que ninguém tem direito de ir para o céu, porque não é mérito meu. Está aí, eu me alegro nisso. Gratuitamente. Ele morre, livra você da condenação. A gente tem, irmão, todo dia que glorificar a Deus. Vocês já imaginaram nisso já? Jesus senta no banco dos réus por sua causa. Vocês já imaginaram isso? Eu não estou pregando, não quero pregar pecador não, quero pregar para os pecadores, somos nós, remidos. Você já entendeu isso? Jesus senta no seu lugar, toma o seu lugar, e a Bíblia diz que ele nos livra da ira de Deus. Deus descarrega a ira em Cristo Jesus. Não foi o diabo não, irmão, foi Deus. Deus sentiu prazer nisso. Deus sentiu prazer de sabe, como diz Isaías, né? Ele sentiu prazer de moê-lo. Jesus morrendo, sendo moído, e Deus sentindo prazer. Pastor, o senhor está falando heresia? Estou não. Isaías diz assim: você vai ver o trabalho da sua alma. Deus estava falando para Jesus: você vai ver o trabalho da sua alma. Isaías 53, versículo 10. Olha como é que ele diz: todavia ao Senhor agradou moê-lo. Vocês já imaginaram? Eu estive meditando nesse texto. Jesus está morrendo aqui, e Maria está chorando, João está chorando, discípulos chorando, quase apavorado todo mundo.
Muita gente não quer ver aquela cena, uma cena terrível. O sangue jorrando, uma cena terrível. E todo mundo chorando. O inferno chorando, apavorado o inferno. Que é isso, pastor? O diabo estava aplaudindo lá, o inferno não estava nada, o inferno estava chorando também. Porque era tudo que o inferno não queria, era que Jesus morresse pelos pecadores. Era tudo que o inferno não queria. Por isso que o diabo tentou Jesus até na cruz. A tentação para ele desistir. Aí todo mundo chorando. Vamos lá para a cena, todo mundo chorando. Marta, Maria, que diga chorando, todo mundo chorando. Aí todavia agradou o Senhor ela. Cristo está morrendo, o céu alegre. Cristo está lá, tendo forças para respirar, buscando ar. Está sem ar, não tem mais sangue. E o céu aplaudindo a Deus. E o céu dizendo: o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Louvado seja Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus agradou Moelo, fazendo enfermar, porquanto a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Com alegria, dá um sorrisozinho aí, vai. Agora dá uma olhadinha para o irmão e diz assim: você é obra do Calvário. Você está entendendo isso aqui? Você é obra do Calvário. Olha o versículo 11, olha o 11, olha o 11. O 11 vai dizer: ele verá o céu. Vou interpretar para vocês. O céu está aplaudindo, tem gente chorando. Aí Deus se levanta e diz: ei, céu, ele verá o fruto do trabalho da sua alma. Ele está passando essas dores, porque é necessário que ele se vestisse de servo, fosse até a cruz, caísse nas mãos dos homens, fosse judiado como foi, e depois descesse à sepultura. Necessário. Mas tinha uma promessa, que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Aí Deus vai bradar e dizer assim: ele verá. Ele quem? Ele quem? Jesus. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito com o conhecimento. O meu servo justo justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Quem está entendendo aqui o que Deus está falando? Veja bem isso aqui. Você é resultado disso. Entenda isso. Nós não estamos precisando, irmãos, de nada mais nessa vida. Nós já temos tudo. Você mora em Cristo, Cristo mora em você, e o Espírito Santo está colocado em você para você amar Jesus. Aleluia. Olha, vamos aqui para a final. E vós, o versículo 21. O versículo 21. E vós outros também, que outrora ereis estranho, inimigos, no entendimento, pela vossa obra maligna. Isso aqui é muito forte. Não gosto de ler um negócio desse não. Fazer igual, irmão, Deus me livre. A gente tem desejo de um negócio desse, irmão? Olha aqui para mim, dá uma olhadinha, eu estou terminando. A gente tem desejo de um negócio desse? A gente tem desejo de dizer assim: todas as coisas, eu sou mais, e é verdade, eu sou mais do que vencedor. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eis que quando passarem pelas águas, elas não vão te submergir, e nem um fogo te queimará. A gente gosta disso porque é bom, e é bíblico, e é promessa de Deus. Mas a gente tem que passar por aqui. Aqui é o processo, porque isso aqui nos humilha, mas nos leva a valores. E quais os valores? Cristo em mim, eu em Cristo, o céu me espera, eu fui perdoado, glória a Deus. Ele está dizendo: olha, pelas vossas obras malignas. Aqui, irmãos, escute isso aqui, ó, aqui. Se Jesus hoje, eu
não vou falar nem atrás não. Hoje, quem é crente fiel aqui a Jesus? Levanta a mão. Mesmo nós sendo fiel, se Jesus revelasse o nosso coração, pronto, Jesus vai dizer para vocês agora, eu vou revelar o coração do Carlinho e vou botar aqui. Eu dizia para Jesus, Jesus, revela, mas eu vou me embora, depois que eu sair que o Senhor revela. Sabe por quê? Porque o nosso coração, ele continua ainda sendo tratado, purificado, trabalhado. Ele continua ainda, irmão, tem pensamento que vem, que a gente fica decepcionado com a gente mesmo. Sim ou não? Sim ou não? Não, pastor, está repreendido, eu sou santo, 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 santo. Jesus é santo 3 vezes, eu sou santo 4 vezes. Irmão, tem pensamentos que passam no nosso coração que envergonham a gente. Aí eu caio nos pés de Jesus, aí acontece isso aqui, ó. Mas vamos ler aqui, o 22, para a gente encerrar. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele, santo, inculpável, irrepreensível. Se eu fosse você, eu tinha dado glória a Deus menos 3 vezes aí. Vou repetir de novo. Esse camarada, o versículo 21, estranho, que não pertencia à família de Deus, olha para cá, que era inimigo de Jesus, que tinha as nossas obras malignas. Agora, escuta isso aqui, é o texto, a exegese do texto. Agora, porém, ele reconciliou, ele apagou a ira, ele foi lá e pagou a dívida, ele foi lá e disse assim, quanto é que ele deve? Tanto, então toma aqui. Alguém estava na nossa porta com um revólver querendo nos matar, aí alguém chega e diz assim, você vai matar ele por quê? Porque ele me deve. Quanto? Tanto, então toma. Nos reconciliou através da morte. O preço foi caro. A salvação é de graça, mas o preço foi caro. Aí ele vai dizer agora, nos apresentará. Eu gosto muito desse texto. Aqui, esse texto aqui, irmãos, me leva eu a ter uma visão do que essa obra fez na minha vida. Primeiro ele vai nos apresentar santo. Diga comigo assim, santo. Diga para o irmão, eu sou santo. Está aqui, é o texto que diz, santos, inculpável. Ele tirou toda a culpa. Nós diante de Deus, é mais ou menos assim. Uma certa vez eu fiz até essa ilustração. É mais ou menos assim. Deus está aqui, aí Jesus vai trazendo. Jesus pega o Carlinho e leva até Deus. Ele aqui é Jesus, certo? O versículo 22. Porém, ele vai dizer aqui, ele nos apresentará quem? A Deus. Aí Jesus nos leva, aí quando chega em Deus, Deus vai olhar para o Carlinho, e vai olhar para o Carlinho e vai ver o Carlinho santo, vai ver o Carlinho inculpável, nada pode me condenar, nada. Aí se cumpre Romanos 8, quando diz, nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você pode glorificar a Deus por isso? Nenhuma condenação há. Você vai ser apresentado, oh, meu Deus, eu sou tão falho. Meu Deus, eu sou tão falho. Todo dia a gente quebra a cabeça. Todo dia a gente diz besteira. Todo dia a gente faz o que não deveria fazer. Todo dia a gente vai, sim ou não, irmão? Ah, pastor, está repreendido. Que repreendido, irmão? Tem dia quando eu vou me deitar, eu vou com a carga assim, de tanta coisa que a gente faz e quebra a cabeça. Aí chega lá de noite, bota tudo na cruz. Aí a gente se levanta novinho de novo. Aí quando é de noite, está cheio de problema de novo. É assim, irmão. Não, pastor, eu sou crente na agulha. Não existe isso. Aí ele está dizendo, ó, diante de Deus não.
O diabo não pode acusar, ninguém pode acusar, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu gosto da NVI, põe a NVI aí, meu filho, põe aí, Romanos 8:2, deixa um todo mundo conhece, mas esse 2, olha aqui, ó. Vamos ler aqui. Por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Ah, queridos, se você pudesse entender isso. Aí ele vai irrepreensível. O que é irrepreensível? É aquele que ninguém pode acusá-lo. Dentro dessa visão, sim. É aquele que ninguém pode repreender. Por quê? Porque perante Deus naquele dia não vai ter acusação, não. Deus vai olhar e vai dizer: beleza, pode entrar, herdar o reino que está preparado para vós. Quantos querem nisso aqui? Quantos querem nisso aqui? Quantos reconhecem isso? Está escrito na Bíblia. Então isso é você em Cristo. Só Jesus tem poder de fazer isso aqui, de nos libertar, o poder da transformação. Sabe por que é que nós estamos aqui hoje? Porque esse poder transformador nos transformou. Ele tem o poder, através da sua cruz, de nos perdoar. Ele tem poder, através da sua morte da cruz, colocar paz no meio dessa confusão, paz no nosso coração. Pelo poder da morte de Jesus, Ele tem o poder de nos colocar no lugar de justificação. Ah, você poderia estar glorificando a Deus, e nós vamos orar. Glória a Deus. Fica de pé.